Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título A Criação dos Céus e da Terra. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 8 assuntos. O primeiro deles será o criacionismo bíblico. Em segundo lugar, vamos falar sobre a criação do tempo, do espaço e da luz. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a ordenação da Terra. E do item 4 ao item 8, vamos estudar a criação da luz, a separação das águas, a criação do reino vegetal, a criação do sistema solar e a criação do reino animal. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, o criacionismo bíblico. Definição de criacionismo. É a doutrina declarada na Bíblia Sagrada que a vida na Terra, a humanidade e o universo foram criados por um Deus detentor de atributos divinos exclusivos, como a onipotência, pode todas as coisas, a onisciência, sabe de todas as coisas, e a onipresença, todas as coisas estão contidas nele, onde pela sua palavra proferida criou todas as coisas. É o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Fundamentos do criacionismo. Vamos, neste momento, falar sobre o fundamento absoluto sobre a criação divina. Portanto, o fundamento bíblico sobre a criação divina. O livro de Gênesis não é uma teoria, e sim uma realidade que, em seu primeiro capítulo e primeiro versículo, assevera que, no princípio, criou Deus os céus e a terra, sendo este ato uma declaração afirmativa que não está posta para averiguações, discussões e muito menos para a confirmação da veracidade ou não dos fatos narrados, através de estudo de metodologia científica humanista. Em suma, esta realidade da criação só pode ser crida pela fé. É o que diz na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus, capítulo de número 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível, ou melhor dizendo, que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Vou repetir a leitura do versículo. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Esta declaração de que no princípio criou Deus os céus e a terra é soberana e aprove a Deus registrar para os homens de todas as épocas que existe um Deus transcendente, ou seja, está muito acima da criação em sua santidade e bondade, e ao mesmo tempo um Deus imanente que está presente e ativo no ambiente das coisas criadas por ele e se relaciona com toda a criação com ações de escolher, abençoar, ver, disciplinar, orientar, etc. É o que nós podemos ler em Isaías, capítulo de número 40. Isaías, capítulo de número 40, versículos 12 ao 26, diz assim a palavra do Senhor.
Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Eles a considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata? Forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentares para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, aos quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Portanto, aí nós temos uma descrição bem clara da majestade do Senhor. Nenhuma teoria humana pode refutar a declaração de que Deus criou tudo e a todos. Porque foi o próprio Deus absoluto, soberano, poderoso, majestoso, incomparável, quem declarou isto. E em Isaías, capítulo de número 45, versículos 8 a 12, diz assim a palavra do Senhor: Destilhai os céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E à mulher: por que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou: quereis acaso saber as coisas futuras? Quereis dar ordens acerca de meus filhos e acerca das obras de minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Portanto, aqui uma declaração concisa, objetiva, clara, de que o Senhor é o
Criador. Nenhuma teoria humana pode refutar a declaração de que Deus criou todas as coisas, criou o universo. Fundamentos humanísticos fúteis sobre a criação. Então, nós vimos neste primeiro ponto o fundamento absoluto sobre a criação divina, vinda através de Deus. Deus foi quem criou tudo. Deus foi quem criou todas as coisas. Mas existem fundamentos humanísticos fúteis sobre a criação. Muitos são as fúteis teorias propagadas ao longo da existência da humanidade para refutar ou contrariar a verdade absoluta da criação de todas as coisas realizadas por Deus. Dentre as mais difundidas, para efeito apenas informativo, nós vamos passar a mencionar agora. A primeira teoria é a teoria da grande explosão, o Big Bang. Acredita que o universo, essa teoria acredita que o universo era uma bola formada de um gás hidrogênio que se expandiu infinitamente, chegando a um estágio provocativo de uma grande explosão que redundou no aparecimento das galáxias, planetas, estrelas e da vida há pelo menos 12 bilhões de anos. Uma segunda teoria sobre a criação do mundo é a teoria dos 4 elementos: a terra, o ar, o fogo e a água, de origem grega. Esta teoria acredita que existia uma matéria com características físicas e químicas próprias não conhecidas que deu origem aos elementos básicos da natureza: a terra, o ar, o fogo e a água, que ao se misturarem, ou de apenas um deles, se originou a vida como a conhecemos. A terceira teoria, mais difundida, é a teoria evolucionista. Esta teoria acredita que a partir de uma matéria pré-existente e por força de processos de transformação naturais, contínuos e graduais, os seres vivos passaram a existir e evoluem no estado permanente de evolução natural. Toda a criação se fez porque Deus, pela sua livre vontade, se agradou em criá-la, sendo este ato sublime e extremamente especial. Foi Deus quem criou todas as coisas. Cabe ao homem não refutar nem contrariar esta declaração, mas tão somente cuidar de todas as coisas criadas por Deus, especialmente o globo terrestre, não devastando-o como prova de sua responsabilidade e obediência às ordenanças do Senhor. Salmo 115, versículo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 115, versículo 3. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. No Salmo 135, 6, diz assim a palavra do Senhor. Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Passemos agora a estudar quais foram os objetivos do criacionismo. Basicamente, nós temos 3 propósitos para a criação do universo, da vida na Terra, para a criação da humanidade e dos seres espirituais, que são, em primeiro lugar, primeiro propósito para a criação de todas as coisas,
apresentar um Deus único e verdadeiro, como Criador de todas as coisas. E isso nós podemos ler no livro de Isaías, capítulo de número 44, versículos 6 a 8, que diz o seguinte: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vos fiz ouvir? Não vos anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não. Não há outra rocha que eu conheça. O segundo propósito do criacionismo é confirmar que Deus é o dono de tudo que existe no universo. E nós somos apenas mordomos dele. Apenas devemos cuidar das coisas que pertencem a ele. Salmo de número 24, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 24, versículos 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Gênesis 2,15 diz o seguinte, com relação a este assunto, de que tudo pertence ao Senhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ou seja, Deus entrega ao homem a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden. Somos apenas mordomos do Senhor. Em terceiro lugar, como objetivo do criacionismo, manifestar que, como ele é um Deus criador, único, verdadeiro e dono de todas as coisas criadas, ele deve ser adorado em espírito e em verdade, e contemplado como nosso Criador e Senhor. No primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 16, versículo 23 a 29, diz assim a palavra do Senhor. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, versículos 23 a 29, diz: Cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, o Senhor, porém, fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: Mas vem a hora,
e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Recapitulando então os objetivos do criacionismo: apresentar um Deus único e verdadeiro como Criador de todas as coisas. Confirmar que Deus é o dono de tudo que existe e nós somos apenas mordomos. E manifestar que Ele, como sendo um Deus Criador, único, verdadeiro, dono de todas as coisas, deve ser adorado em espírito e em verdade. E nós devemos contemplá-lo como nosso Criador e como nosso Senhor. Passemos agora a estudar o item 2 da lição, que fala sobre a criação do tempo, do espaço e da luz. Quando Deus começou a criar o universo e seus elementos, num instante inicial da criação, estabeleceu-se então o início do tempo, não estando Deus sujeito ao tempo, pois ele é atemporal e eterno. Na composição do tempo, se estabelece também no mesmo instante o espaço, como um plano dimensional onde os demais elementos da criação vieram se posicionar. Não estando Deus limitado ao espaço, pois Deus não é matéria, e sim espírito. O céu, morada de Deus, os anjos e os seres celestiais foram criados dimensionalmente na contextualização cronológica e espacial, sendo então reais e de perfeita existência. O Salmo de número 89, versículo 5 a 7, diz assim a palavra do Senhor: Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Passemos agora então a estudar o item 3 da lição, que fala sobre a ordenação da terra. E neste instante da lição, em primeiro lugar, nós vamos realizar aqui o estudo da fiel descrição bíblica da criação de todas as coisas. Porque os homens, eles elaboram teorias humanas fúteis sobre a criação da terra. Mas a verdadeira descrição, a fiel descrição bíblica da criação de todas as coisas que nós acreditamos é esta aqui que nós vamos passar a fazer agora. Como já mencionamos em Gênesis capítulo 1, versículo 1, há uma declaração absoluta que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, caracterizando o ato da criação do universo e de todas as coisas contidas nele pelo Deus Criador. Na sequência, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, há uma descrição da terra com uma formatação incompleta, isto é, a terra era ou estava sem forma e vazia, necessitando de uma complementação sequencial criativa para a sua formatação final, que se concretiza então na descrição de Gênesis capítulo 1, versículos 3 até o 31, onde são criados a luz, a separação das águas, o reino vegetal, o sistema solar, o reino animal e o homem. Em Gênesis 1, 2, capítulo 1, versículo 2, existe ainda a menção de que havia trevas sobre a terra.
pelo fato desta estar encoberta pelas águas e pela ausência de luz ainda não criada, e de um abismo que não sabemos ao certo o seu significado, pois a Bíblia não revela. Porém, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, tipificando a presença de Deus ativa na criação e a mantença de um estado de equilíbrio em uma terra sem forma e vazia. Neste contexto que nós discutimos agora, manifestamos, a Bíblia assevera claramente que quando Deus começou a criação da terra, ela era ou estava sem forma e vazia. Então, em ato contínuo, ou seja, logo em seguida, de modo progressivo e em curto espaço de tempo cronológico, Deus foi transformando a terra de forma harmônica, de um estado desordenado, sem forma e vazia, para um estado ordenado, com forma e cheia, até completar a criação do céu e da terra. Leiamos Gênesis capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 2, 1, 4, que relata a finalização da criação, diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Mas esta é a verdadeira fiel descrição bíblica da criação de todas as coisas. Portanto, Deus cria a terra que era ou estava sem forma e vazia, num ato contínuo, progressivo, em curto espaço de tempo e de forma harmônica, passando então de um estado desordenado, sem forma e vazia, para um estado ordenado, com forma e cheia, completando então a criação. Repetindo, o ato da criação de Deus, de todas as coisas, foi contínuo, progressivo, em curto espaço de tempo cronológico e harmônico. Passemos agora a comentar sobre teorias humanas fúteis sobre a criação da Terra. Muitas são as fúteis teorias propagadas ao longo da existência da humanidade para refutar ou contrariar a criação da Terra, em ato contínuo, progressivo, em curto espaço de tempo e de forma harmônica, realizada por Deus. Dentre as mais difundidas, para efeito apenas informativo, nós podemos mencionar, em primeiro lugar, a teoria da lacuna, que é também conhecida como a teoria do intervalo, ou a teoria da recriação. Qual é a versão desta teoria da lacuna, ou do intervalo, ou da recriação? Esta teoria acredita que em Gênesis 1:1 descreve a criação primeira da terra, anterior à queda de Satanás. E que em Gênesis 1:2
Por causa da queda de Satanás na terra, esta perde a sua glória e beleza e se torna um caos, sem forma e vazia. Considerando que entre os acontecimentos de Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 existe uma lacuna de tempo de bilhões de anos, de modo a harmonizar as teorias científicas da existência das eras geológicas, da história dos dinossauros, com o relato da criação. Portanto, esta teoria do intervalo, ela coloca que Deus criou a Terra de forma perfeita, com seres habitando. Daí, Satanás cai do céu sobre essa terra e então ela fica num verdadeiro caos, sem forma e vazia, e depois o Senhor recria esta terra em 6 dias. Dizendo então que entre a primeira terra criada e a segunda recriada existe um espaço de tempo de bilhões de anos. Isso para acomodar as modernas teorias científicas sobre as eras geológicas, sobre a existência das eras geológicas de bilhões, de milhões de anos. A refutação dessa teoria é que a Bíblia Sagrada não menciona em nenhuma de suas páginas que houve este fato da queda de Satanás sobre a terra, tornando-a um caos, a partir de uma terra criada originalmente bela, perfeita e organizada. Em nenhuma parte da Bíblia há menção sobre isso. Satanás caiu na terra e essa se tornou um caos. Nos textos originais das Sagradas Escrituras, a palavra hebraica Haetá, ela deve ser traduzida como era ou estava. Isso quer dizer, a terra era ou estava sem forma e vazia, e não se tornou ou veio a ser, que é outra coisa, sem forma e vazia. Porque quando se esta palavra é traduzida como se tornou, e esta palavra hebraica não tem este significado, se tornou ou veio a ser, sem forma e vazia, na realidade, a tradução o significado é, ela era ou estava sem forma e vazia. Portanto, a tradução correta de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, é que a terra estava ou era sem forma e vazia, e não que a terra se tornou sem forma e vazia por algum ato catastrófico, algum evento catastrófico, qual seja, como essa teoria determina a queda de Satanás sobre a terra. Essa teoria é falsa. Deus criou todas as coisas de forma contínua, progressiva, num espaço de tempo cronológico curto e de forma harmoniosa. A segunda teoria é a teoria do caos inicial. Inclusive, esta teoria é aceita por boa parte dos estudiosos da Bíblia, mas não há fundamento para essa teoria, não se sustenta. Esta teoria do caos inicial acredita que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, há uma declaração independente que diz que Deus criou os céus e a terra. E que em Gênesis capítulo 1, versículo 2, afirma-se que Deus criou a terra caótica, em seu estado inicial, sem forma e vazia. O caos inicial estabelecido não foi por causa da queda de Satanás sobre a terra, e que o processo da criação da terra seria analogamente a um artífice que pega um bloco bruto de pedra e a transforma em uma estátua moldada com formas e beleza. Portanto, aqui, esta teoria do caos inicial afirma que Deus criou a terra, em primeiro lugar, imperfeita,
num caos, num estado de caos, sem forma e vazia. A refutação desta teoria do caos inicial é que, embora muitos estudiosos da Bíblia aceitem esta versão como verdadeira, não nos parece que Deus tenha inicialmente criado a terra imperfeita e depois a tenha tornado perfeita, pois tudo que Deus criou é bom e perfeito e seria incompatível o Espírito de Deus pairar sobre a imperfeição ou originar imperfeição, porque Deus é perfeito. Esta teoria do caos inicial é falsa. Deus criou o universo e todas as coisas, inclusive o homem, de forma contínua, progressiva, num espaço de tempo cronológico curto e de forma harmoniosa, harmônica. Passemos agora a estudar propriamente dito, do item 4 ao item 8, sobre a criação da luz, a separação das águas, a criação do reino vegetal, a criação do sistema solar e a criação do reino animal. Então vamos passar a ver agora a criação divina no tempo cronológico. O livro de Gênesis, em sua essência, de forma simplificada, apresenta a criação de todas as coisas e o início da história humana na seguinte sequência lógica. Então vamos fazer uma leitura de Gênesis, capítulo 1, versículos 3 ao 5, que diz assim: Disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. E fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e às trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, no primeiro dia, Deus cria a luz. Pela sua palavra, Deus ordenou que houvesse luz, e a luz cósmica veio a existir antes do sol ser criado. Esta luz, ela veio para iluminar a terra, que estava em escuridão, porque estava encoberta pelas águas e pelo vapor d'água. A luz cósmica não foi criada neste dia em si, mas veio a existir na terra, neste dia, para fazer separação entre o dia, luz, e a noite, trevas. Vamos passar a ler agora Gênesis, capítulo 1, versículos 6 a 8. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez, e chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Pela sua palavra, Deus ordenou que houvesse uma divisão para separar as águas debaixo da divisão, espaço inferior, com as águas de cima da divisão, atmosfera, o qual Deus chamou céu, ou seja, o céu atmosférico que conhecemos, onde se encontram as nuvens. Portanto, o Senhor faz a separação das águas, criando o céu atmosférico, firmamento, espaço superior, e a água no espaço inferior, existindo então essa divisão. Passamos a ler agora Gênesis capítulo 1, versículos 9 a 13. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Portanto, aqui, e disse, produza a terra relva
ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Portanto, no terceiro dia, Deus cria a terra seca, o mar e as plantas. Pela sua palavra, Deus ordenou que as águas que estavam debaixo do céu se ajuntassem em um só lugar, originando os mares. E com isso a terra seca aparecesse. Logo em seguida, o Senhor ordenou que da terra surgissem as árvores com os seus frutos, as plantas com as suas sementes, originando então o reino vegetal. Leamos agora Gênesis capítulo 1, do versículos 14 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E seja para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Portanto, no quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas. Pela sua palavra, Deus ordenou que surgisse o sol para governar o dia, convergindo com a luz cósmica criada no primeiro dia. A lua para governar a noite e as estrelas, estabelecendo então dias e noites, estações e anos. Estes luminares passaram a promover a iluminação da terra de dia e de noite, delineando então uma separação entre a luz e a escuridão. Então, nestes 4 primeiros dias, Deus criou no primeiro dia a luz, no segundo dia o céu atmosférico e a água no espaço inferior, no terceiro dia a terra seca, o mar e plantas, e no quarto dia o sol, a lua e as estrelas. Até este ponto da criação, Deus transformou a terra sem forma para uma terra com forma, pronta para ser habitada. Ou seja, o globo terrestre já tinha todas as condições de espaço, de oxigênio, de água e de comida para ser cheia pelos seus mais variados tipos de habitantes em todos os habitats criados, no caso o céu, o mar e a terra. Vamos fazer agora uma leitura de Gênesis, capítulo de número 1, versículos 20 a 23, diz o seguinte: Disse também Deus, povoem as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. No quinto dia, Deus cria a vida marinha e as aves. Pela sua palavra, Deus ordenou que surgissem nas águas todos os seres vivos aquáticos, com as suas respectivas espécies. E na terra surgissem então as aves, com as suas respectivas espécies, para voarem no ar, e ordenou ainda que se multiplicassem
e enchessem os seus respectivos habitats. Melhor dizendo, sexto dia, Deus cria a vida animal e o homem. E nós vamos então ler agora em Gênesis 1, versículo 24 a 26, que diz o seguinte: Disse também Deus: Produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as aves em que há fruto, que dê semente. Isto vos será para mantimentos. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde de manhã o sexto dia. Portanto, no sexto dia, Deus cria a vida animal e o homem. Pela sua palavra, Deus ordenou que surgissem os animais domésticos, selvagens e os répteis, com as suas respectivas espécies, para povoarem a terra. Num momento muito especial, como coroa da criação, Deus cria o homem e a mulher, feita a sua imagem e semelhança. Ordena que multipliquem e que povoem a terra. E também delega a eles o poder de dominar o globo terrestre, agindo então como mordomos do Senhor, pois os céus e a terra pertencem ao Senhor. Neste ponto da criação, Deus transformou a terra vazia para uma terra cheia de habitantes, finalizando a criação. Descansando então no sétimo dia, não por estar fadigado, mas para contemplar tudo que foi criado, separando este dia para uma comunhão plena com todas as coisas criadas. É o que nós podemos ler em Gênesis capítulo 2, versículos 1 a 4. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Passemos agora a ver alguns pontos importantes no processo da criação divina. Os 6 dias mencionados para a consolidação da criação são dias literais, com cada dia tendo a duração de 24 horas. Pelo fato de a Bíblia mencionar sempre tarde e manhã a cada dia da criação, caracterizando partes literais de um dia. E deve-se ainda considerar que a referência da criação de todas as coisas era na terra, que tem o seu dia,
dividido em 24 horas. Como ponto número 2, observe-se que a criação contínua, progressiva e harmônica em um curto espaço de tempo de todas as coisas guarda uma relação direta e racional. No primeiro dia veio a existir a luz para convergir com a criação do sol, lua e estrelas no quarto dia. No segundo dia foi criado o céu atmosférico, espaço superior, e águas debaixo, espaço inferior, para as aves e a vida marinha criadas no quinto dia. Ou seja, o céu atmosférico e as águas juntas num ponto foram criadas para as aves e para a vida marinha, que foi criado no quinto dia. No terceiro dia foram criados a terra seca, o mar e as plantas, o reino vegetal. E estes foram criados para quê? Para a vida animal e para o homem, criados no sexto dia. Portanto, há aqui, como nós já frisamos, esta harmonia. Nos 3 primeiros dias, o Senhor deu a forma à terra, dando as condições para que ela fosse habitada. E nos 3 últimos dias, ele encheu a terra com os seus habitantes. Por isso que se diz, a terra era sem forma e vazia, porque até então não havia os habitats e nem os habitantes para habitar os espaços criados. Um terceiro ponto é que a criação ela não foi realizada ex nihilo, ou seja, a criação ela não foi originada do nada, porque o nada produz nada. Pela Bíblia Sagrada, pela fé, o universo foi criado pela palavra de Deus, sendo que tudo aquilo que vemos hoje foi feito do que é invisível. Não foi do nada, foi feito do que é invisível. Entretanto, as Escrituras não mencionam o que seja este invisível. Não sabemos. É o que diz na carta aos Hebreus, como nós já tivemos inclusive a oportunidade de ler. Vamos ler novamente. Capítulo 11, versículo 3, que diz o seguinte: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, ou seja, das coisas que são invisíveis. Mas não sabemos que coisas invisíveis são essas. A Bíblia não revela. Em quarto lugar, como pontos importantes no processo da criação divina, os céus mencionados em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus, e a terra. O primeiro céu, no caso, são 3 céus. Na verdade, os céus aí se refere a 3 céus. E o primeiro céu é o céu atmosférico, onde estão as nuvens e boa parte das camadas atmosféricas. Mateus, capítulo 6, versículo 26, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 6, 26. Mateus 6, 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Então este é o céu atmosférico, onde as aves voam, onde estão as nuvens. O segundo céu é o céu planetário, onde estão o Sol,
a Lua, os planetas, as estrelas, as galáxias, etc. E isso nós podemos contemplar no Salmo de número 19, versículo 1, este céu planetário. Diz assim a palavra do Senhor: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E, por último, o terceiro céu é o céu espiritual, considerado a morada do Senhor, onde estão os seres celestiais, e é para onde os santos que morreram em Cristo também vão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo de número 2 a 4, diz assim: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Portanto, o terceiro céu é o paraíso. Concluindo a nossa aula de hoje, o livro de Gênesis revela que o universo e tudo o que nele existe não foi criado por acaso, e sim pela palavra de um Deus todo-poderoso, que segundo a sua vontade determinou a existência de tudo e de todos, para sua honra, glória, louvor e adoração para sempre. Amém. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.